Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas é por um bom motivo. Eu tava super na correria, gente, porque eu tava regulamentando o sorteio que eu vou fazer aqui pra vocês, a ação do iPhone 16. É uma ação basicamente aí de férias, das férias de julho, vai rolar no dia 2 de julho. Por R$4 você pode concorrer a esse iPhone 16 aqui, que vai chegar aí no seu endereço, ou se você não quiser o celular, tá tudo certo. Pix de 4 mil na sua conta. A ação vai correr pela Loteria Federal e tá tudo dentro dos conformes, tá, gente? Tudo regido pela Lei 5.768. Eu demorei para fazer outras ações como essa, porque eu queria primeiro regulamentar tudo certinho, ficar tudo certinho, para não ter problema, né? Para concorrer, você vai adquirir o título e você vai receber o nosso e-book de Serial Killers. Eu vou deixar o link aqui embaixo, fixado no comentário para você poder participar. Vai lá, adquire o seu título, dá uma lida boa no e-book de Serial Killers, porque eu escrevi com muito carinho para vocês. Tá muito legal, tá muito completo. Logo depois que você efetuar o pagamento, já aparece na mesma tela um pouco para baixo, vou pôr um print aqui para vocês, o arquivo para você baixar, o e-book. E tá bem completo, sabe? Eu falo sobre vários serial killers lá, passei horas produzindo esse conteúdo e eu gostei bastante. Tô até pensando em produzir mais alguns e-books aqui para vocês. Mas agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Era madrugada de 5 de julho de 2001, pouco antes das 4 da manhã na Califórnia. O feriado do 4 de junho tinha acabado de terminar, as ruas ainda tinham resquícios de festa, lixo espalhado, alguns grupos voltando para casa, outros ainda bebendo nas calçadas. O segurança que patrulhava a área perto da New Los Angeles Avenue, em Moon Park, ouviu alguns sons abafados que pareciam fogos de artifício. Ele pensou que alguém esticou a noite um pouco mais. Talvez adolescentes brincando perto do viaduto? Ou era outra coisa? Bom, sem muita pressa ele foi verificar, mas quando chegou perto, ele percebeu que aquilo não era brincadeira. Ali, parado em cima do canteiro central, estava um Pontiac Sunfire verde. O motor ainda estava ligado, a porta do motorista escancarada, os faróis ainda estavam acesos e no chão um par de sandálias femininas, uma caída do lado de fora e a outra dentro do carro, com tiras coloridas e enfeites de flor. Mas foi o que ele viu a seguir que disparou o seu coração, porque havia sangue no volante, no banco do motorista e no assoalho. E o pior, o carro estava crivado de tiros. Não havia ninguém dentro, nenhum corpo, nenhum rastro que indicasse para onde o motorista teria ido, nenhuma testemunha dizendo ter visto algo. Naquele momento a polícia foi acionada e o que parecia só um carro abandonado virou uma cena de crime. E a cidadezinha de Moon Park entrou sem saber no pesadelo mais assustador que já viveu. Esse caso não é um caso recente, mas incrivelmente eu nunca tinha ouvido falar nele. Quando eu me deparei com essa história, eu sabia que eu precisava gravar para vocês o quanto antes. Então estou aqui agora gravando para vocês, para soltar esse vídeo o mais rápido possível. Megan Barroso nasceu em 15 de março de 1981. Ela era filha da Suzane e do Arturo Barroso. A menina de olhos castanhos, curiosos, era descrita como alguém que absorvia tudo ao seu redor, como se estivesse sempre catalogando os detalhes do mundo em silêncio. O pai dela, o Arturo, tinha uma rotina só dele. Todos os dias, no horário de almoço, ele dirigia para casa só para segurar a Megan no colo por alguns minutos. A Megan cresceu rodeada de carinho, mas nem tudo foi simples na sua vida. Ela tinha um irmão, o Arturo Joy Jr., conhecido como AJ, com quem ela nunca teve uma relação muito fácil, tá? Eles não eram os melhores amigos, não. Eram irmãos, mas só isso. Ele a via como alguém que manipulava a mãe para ter mais atenção e ela o via como alguém frio e distante. Eles se suportavam, mas havia tensão entre os dois. Nada fora do comum para irmãos, mas algo que mostrava que a Megan não vivia num comercial de margarina, sabe? Com a família toda feliz, porque realmente eles tinham alguns atritos ali um pouquinho complicado. Quando os pais da Megan se divorciaram, ela ainda era uma criança, a rotina mudou drasticamente, mas não rompeu a ligação familiar. Ela morava mais com a mãe, mas o pai fazia questão de ser presente.
e foi a mãe que percebeu um talento. A Meghan tinha paixão pela dança e talento para isso. Com 7 anos, ela entrou em aulas de dança irlandesa, step dancing e clogging. Foi ali que a Meghan encontrou um espaço para brilhar, liberar energias e emoções. Ela tinha muitos amigos, dentre eles se destacava a Esther, que era tida como sua melhor amiga, e as duas eram inseparáveis, passavam horas no telefone, criando coreografias, rindo, compartilhando segredos. Elas eram muito unidas. Era uma amizade que parecia destinada a durar para sempre, mas a vida tinha outros planos. No verão, antes do último ano do ensino médio, tanto a Suzane quanto o Arturo perderam os empregos no hospital estadual. Sem ter muito o que fazer, a Suzane precisou se mudar para Templeton, na Califórnia. A Meghan não queria deixar os amigos, a escola, as aulas de dança, especialmente ela não queria deixar a Esther. Para isso, a solução temporária foi morar na casa da amiga até terminar o ensino médio. Só que essa mudança não foi muito boa para a menina. As notas da Meghan despencaram, o estresse aumentou e ela teve que se mudar para junto da mãe, concluindo a escola em casa no formato homeschooling. Ela perdeu momentos importantes, o baile da formatura, a colação de grau, o último ano com os amigos. Mesmo assim, quando se formou, a Meghan não ficou parada. Ela se mudou para Ventura County, determinada a construir uma vida própria. Ela alugou um apartamento pequeno, entrou em uma faculdade local chamada Morat College, pensando em futuramente transferir a sua matrícula para uma universidade maior. Ela trabalhava meio período em uma loja de roupas chamada Guiche e guardava parte do dinheiro já pensando no seu futuro. Era uma garota independente, cheia de vida, querida pelos amigos e muito determinada nos seus objetivos de vida. No seu círculo social, a Meghan era a amiga que estava sempre disponível para todos, sempre pronta para ouvir, sempre a primeira a atender uma ligação, sempre oferecendo um ombro amigo. E apesar de madura, ela ainda tinha toques de inocência, chamava a mãe de mamãe, carregava o mesmo cobertor de quando era bebê, ela só dormia se estivesse com ele. Era um apego emocional àquele objeto, sabe? No feriado de 4 de julho de 2001, a Meghan foi para a casa da Lindsay Gross, uma das suas amigas. A casa estava cheia, em clima de festa, churrasco no quintal, hambúrgueres na grelha, batata, melancia, sorvete, bem no estilo típico das confraternizações americanas. À tarde, a Meghan contou para Lindsay algo simples, mas que depois se tornaria um detalhe bem importante. Ela comentou que havia sido pega de surpresa pela menstruação e ainda brincou rindo que estava usando calças brancas. As duas riram, a Meghan trocou de roupa e à noite seguiram juntas para uma festa na praia. Na praia, a Meghan conheceu o John, um amigo da Lindsay que logo demonstrou interesse por ela, só que a Meghan não estava interessada, ela só queria se divertir mesmo. Mesmo assim, ela foi educada, manteve o sorriso, sem dar abertura, mas sem destratar o garoto. Depois da festa na praia, já tarde da noite, a Meghan e a Lindsay e outros amigos decidiram não encerrar ainda as comemorações. Eles foram para a casa de outros amigos, onde ficaram conversando e rindo. Isso até por volta das 2h45 da manhã, quando a festa acabou e um amigo da Lindsay deu uma carona para ela e para Meghan. As duas foram levadas para a casa da Lindsay, já que o carro da Meghan estava lá. Chegando na casa da Lindsay, as duas começaram a se despedir, mas a Meghan, sem perceber, acabou pegando o celular da amiga por engano. Ninguém percebeu isso imediatamente, mas enquanto estava dirigindo em direção à sua casa, o celular tocou, a Meghan atendeu e era a Lindsay contando sobre a confusão dos telefones. As duas começaram a rir da situação, a Meghan decidiu dar meia volta e voltou para a casa da amiga para destrocar ali os aparelhos. Isso já era por volta das 3 da manhã. Chegando lá, elas destrocaram os telefones, riram juntas da situação, trocaram um abraço forte e se despediram. Desta vez definitivamente. A Meghan entrou no carro e seguiu sozinha para casa. Era para ser só mais uma noite divertida, mas algo muito ruim estava prestes a acontecer.
Enquanto a Megan dirigia sozinha de volta para casa, outro personagem importante para essa história vagava pelas ruas. Um rapaz chamado Vincent Henry Sanchez. Na verdade, um homem já, porque ele tinha 31 anos. Ele era um cara cruel e estava à beira de um colapso. Horas antes, ele havia sido barrado de uma festa na casa da namorada e ele estava bem nervoso. O motivo por tudo isso, da família da sua namorada ter barrado ele, é porque eles não queriam ele lá, eles sabiam que ele era um cara problema. Rejeitado pela família da sua namorada, ele encheu a cara e saiu pelas ruas da cidade com uma arma AK-47, meio que caçando alguém para aliviar o seu estresse. E na estrada, infelizmente, o seu caminho se cruzou com o da Megan. E aqui eu quero abrir um parêntese. Parece que realmente o destino dessa garota estava selado, porque se ela não tivesse trocado o celular com a amiga e depois voltado para ter destrocado, o caminho dela jamais teria se cruzado com o desse monstro, porque não bateria o tempo. Mas infelizmente essa história já estava escrita para ser assim. Quando os carros se cruzaram e o Vincent viu que era uma garota no carro sozinha, ele resolveu perseguir a Megan. Ele sabia que ela seria uma presa fácil e fez de tudo para parar o carro dela. Ela tentou escapar, acelerou tudo o que podia, mas ele conseguiu ultrapassar o carro dela e em um semáforo o Vincent desceu do carro, ficou no meio da rua e disparou diretamente no para-brisa do veículo. A Megan tentou se abaixar, tentou fugir, mas ela foi atingida no abdômen. Ela acelerou, o carro dela subiu no canteiro e foi aí que todo o horror começou, porque o Vincent viu que o carro dela tinha subido no canteiro e parado, ele foi até lá, tirou ela do carro à força e o pior aconteceu. Quando a polícia chegou ao local onde o Pontiac Sunfire verde estava abandonado, a cena não deixava dúvidas, havia sido algo muito mais violento do que um simples acidente. O carro tinha múltiplos furos concentrados no para-brisa, na porta do motorista, no capô e no banco. Não havia rastros de sangue para fora do carro, ou seja, quem quer que estivesse ali não saiu andando, saiu carregado, e havia algo ainda mais preocupante. O carro era alugado. Quando a polícia rastreou o registro, descobriu que tinha sido alugado por uma jovem de 20 anos chamada Megan Barroso, que tinha feito a locação pois o seu veículo estava na manutenção. E o fato de ser uma mulher, que tinha alugado o carro, deixava tudo ainda pior, era muito mais preocupante para a polícia, porque eles sabiam que era, uma pessoa mais frágil. A partir dali, os investigadores entraram numa corrida contra o tempo, eles precisavam encontrar a Megan viva. Eles começaram pelos hospitais, mas não obtiveram sucesso, nenhuma entrada de paciente com ferimento de bala tinha sido registrada, e isso só tornava a situação ainda mais sombria e desesperadora. Se a Megan tivesse sido retirada do carro ferida, era muito provável que ela estivesse em cativeiro e que talvez não sobrevivesse aos ferimentos, porque ela precisava de atendimento médico, e a gente já sabe que no hospital ela não estava. Os detetives correram para falar com os amigos e familiares. O Arthur, o pai da Megan, foi informado pessoalmente sobre o desaparecimento e a situação do veículo, e ele mal conseguiu respirar quando ouviu as palavras disparos, sangue e desaparecida. A Suzane, mãe da garota, entrou em choque total. A Megan era tudo para ela, a melhor amiga, a filha perfeita. As duas eram mulheres, então elas confidenciavam coisas umas para as outras. Os amigos da garota também descreveram a Megan como alguém doce, gentil, sem inimigos. Nada na sua vida apontava para dívidas, romances complicados, brigas, nada que pudesse apontar para alguém que quisesse fazer mal para ela. Ela não estava envolvida com entorpecentes, não tinha ex-namorados problemáticos, não frequentava círculos de risco, era uma universitária, trabalhava, tinha amigos leais. Tudo isso fez os detetives pensarem: se não foi alguém próximo, foi aleatório, ou foi o predador que escolheu a Megan por estar sozinha no momento certo? Com base nos estojos das balas encontrados no local e nas marcas no carro, os peritos reconstruíram o que aconteceu. Primeiro, o carro da Megan foi atingido por outro veículo na lateral, criando um arranhão que ia da porta dianteira até a porta traseira.
Depois vieram os disparos, 6 no total, começando pelo para-brisa e se espalhando pelas laterais. O computador de bordo do veículo registrou que ele estava em alta velocidade no momento da colisão com o canteiro, o que deixa claro que a Megan, mesmo depois de ser atingida, ainda conseguiu acelerar o veículo, mas acabou perdendo o controle da direção, muito provavelmente por conta dos ferimentos. O celular dela foi encontrado no chão, com muito sangue, e ao lado do carro também tinha uma quantidade grande ali de líquido vermelho, mas não tinha um rastro, não tinha pingos sumindo ali do nada, como eu disse, nada que indicasse que ela saiu andando, mas sim carregada. E tudo isso deixava evidente que alguém a perseguiu, tentou fazê-la parar e quando não conseguiu, começou a disparar contra o seu carro, porque essa pessoa estava determinada a fazer alguma coisa com ela de qualquer jeito. Os detetives começaram a desconfiar de que não era raiva de trânsito, não era algo assim, era premeditado ou no mínimo um impulso de um predador que estava caçando. Eles achavam que quem fez aquilo já tinha pensado em tudo que faria, sabe? Já tinha saído na rua com a intenção de fazer uma vítima. Os investigadores chamaram uma especialista chamada Sharon Hagen, uma das principais especialistas em perfis criminais da Califórnia. A Sharon já vinha trabalhando num caso que estava ganhando uma certa fama, que era o abusador de Simi Valley, um predador que atacava mulheres jovens desde 1996. Ele invadia casas à noite, obrigava as vítimas a dirigir para locais isolados, filmava os abusos com uma câmera caseira e depois desaparecia. O padrão combinava com o desaparecimento da Megan até certo ponto, porque havia uma diferença muito brutal. O caso da Megan envolvia uma arma, disparos em via pública, barulho, exposição, coisas que predadores geralmente não fazem. Eles agem em silêncio na calada da noite, evitam chamar atenção, porque eles não têm esse desejo de serem reconhecidos. Não, eles têm o desejo de continuar ali realizando as suas fantasias sem serem interrompidos. Então isso era algo que despertava uma desconfiança de que se realmente os casos estavam relacionados, porque tudo foi tão diferente, mas ao mesmo tempo parecido, sabe? Enquanto isso, em outro condado, a polícia prendeu um homem por roubo e arrombamento. E esse homem era ninguém mais, ninguém menos que o Vincent Sanchez. Ele havia invadido a casa do vizinho, cometido o furto e acabou preso por isso. Na prisão, o Vincent usou o seu direito a uma ligação e ligou para o seu colega de quarto pedindo um favor bem suspeito. Ele queria que o colega jogasse uma sacola preta no lixo. O colega, desconfiado, decidiu abrir a sacola antes de jogar, e ele acabou encontrando várias fitas VHS caseiras que mostravam cenas perturbadoras. Mulheres jovens sendo atacadas, amarradas, violadas e filmadas sem consentimento. Ele ficou em choque e ligou imediatamente para a polícia. Quando os detetives foram até a casa do Vincent para investigar, eles encontraram algumas coisas a mais. Basicamente, o cara tinha uma coleção de armas, incluindo uma AK-47, roupas íntimas de várias mulheres que provavelmente foram guardadas como uma espécie de troféu e uma jaqueta verde musgo com forro laranja, que é a jaqueta que a Megan usava na noite do seu desaparecimento. E aos poucos todas as peças começaram a se encaixar. Até então o Vincent já era um nome conhecido pelos investigadores. Ele morava em Simi Valley, região onde aconteciam os ataques em série contra as mulheres, que a criminalista Sharon Hagen vinha investigando há anos, mas até então ela nunca tinha encontrado evidências que realmente ligasse ele ao que estava acontecendo, sabe? Porque ele não tinha deixado pistas concretas que o incriminassem, ele era muito metódico. No entanto, agora ele estava no centro do caso Megan Barroso, e isso mudava tudo. Além de vistoriar a casa, a perícia também vistoriou o carro do homem. Ele tinha uma Ford Ranger que naquele momento apresentava marcas de colisão compatíveis com os danos no carro da Megan. Então ficou evidente que aquele carro foi o que bateu no carro da Megan. E um detalhe que ninguém esperava é que os peritos encontraram microtraços de glitter vermelho, o mesmo glitter que a Megan e a Lindsay tinham usado no cabelo naquela noite. E era realmente o mesmo, era idêntico. E cada nova evidência deixava mais claro:
o Vincent Sanches não apenas sequestrou a Megan, ele fez algo muito pior e era um monstro por trás de anos de terror naquela região. Quando interrogado, Vincent admitiu alguns dos ataques anteriores. Ele disse que aquilo era coisa de homem que precisa se aliviar, mas negou qualquer envolvimento no caso da Megan. Ele se manteve frio, calculista e até certo ponto arrogante. Ele chegou a se comparar com o O.J. Simpson, dizendo que estava sendo injustamente acusado. Mas enquanto ele tentava manter a postura, as evidências só se acumulavam. O Vincent havia dito a amigos que queria machucar o próximo que cruzasse o seu caminho. E os seus amigos não pensaram duas vezes antes de contar sobre o comportamento explosivo dele para as autoridades. Na noite em que a Megan desapareceu, ele estava furioso por ter sido barrado da festa da namorada. Isso a gente já sabe. Só que a gente não sabia até então que ele saiu pistola da vida, armado, descontrolado e com sede de algo para matar toda a sua frustração. Os amigos dele foram bem sinceros ao dizer que sentiram medo do descontrole que aquele cara estava apresentando naquele dia. Ou seja, ele saiu de casa armado, descontrolado, a Megan cruzou o caminho dele e aí, como diz aquele ditado, estava o diabo na casa do terço. Mas para a gente entender como esse monstro chegou até a Megan, que foi a sua última vítima, a gente precisa voltar um pouco e falar sobre os segredos do Vincent. Por trás de um rosto aparentemente comum, o Vincent Sanches escondia um predador meticuloso dentro de si mesmo. Ele não era apenas violento, ele tinha um padrão, quase que um ritual, que ele repetia em ataque após ataque. Entender esse padrão é fundamental para entender até onde ele foi capaz de chegar. O Vincent ele não escolhia suas vítimas ao acaso. Ele observava antes, passava dias rondando casas, anotando horários, rotinas, identificando jovens mulheres, muitas vezes adolescentes, entre 15 a 20 anos, em bairros residenciais tranquilos. Quando tinha certeza do momento certo, ele agia. De máscara de esqui e luvas, ele invadia as casas à noite, quase sempre enquanto a família toda dormia. Ele entrava com uma lanterna e uma faca na mão. Se apresentava como policial e dava ordens secas, frias e diretas. A vítima acordava no susto, sem entender nada, e obedecia. O medo paralisava. A figura de uma autoridade policial, de alguém que se apresentava como uma autoridade policial para uma jovem, era algo congelante. E ali começava o ritual. Ele obrigava a vítima a tirar as roupas e, em muitos casos, a vestir uma calcinha específica que ele levava no seu bolso, que era do tipo fio dental. Ele amarrava as mãos e os tornozelos com uma fita adesiva ou às vezes com cordas. Ele posicionava a filmadora no quarto cuidadosamente de forma que gravasse toda a sua ação de um ângulo ideal, um ângulo que ele gostava de assistir depois. Ele tirava fotos das vítimas, muitas vezes com uma cara assustada, de terror mesmo, afinal, elas tinham acabado de passar por um verdadeiro inferno. E depois ele roubava as roupas íntimas, guardando-as como troféus e ordenando que elas ficassem com a que ele levou, dizendo que era um presente, que era para elas lembrarem da presença dele utilizando aquela lingerie. E o mais perturbador, depois de toda essa brutalidade, o Vincent mudava completamente de comportamento. Ele começava a falar com as vítimas de forma carinhosa, sobre amor, como se fosse um casal, como se eles fossem um casal apaixonado. Um dos policiais que teve acesso ao material disse que em algumas fotos as mulheres apareciam com um líquido branco espesso em partes do corpo em formato de coração. Ele dizia que isso era carinho, e eu acho tão horrível, é cruel, é nojento, e o cara fazia coisas horríveis com essas garotas e depois ele queria passar um ar de carinhoso, fazendo uma bizarrice dessas que não é nem um pouco carinhoso, sabe? De verdade, cara, assim, é inexplicável um negócio desses. O pior é que ele oferecia refrigerante para elas, fazia perguntas íntimas, diziam que elas eram lindas, que ele gostaria de casar, ter filhos, que elas seriam ótimas esposas, dava chocolate para elas. Era uma inversão psicológica cruel, de agressor a namorado apaixonado em questão de minutos. E as vítimas fragilizadas tinham que suportar isso. E eu acho que assim, ter essa troca de carícia com um monstro desses
é de revirar o estômago, ainda mais depois do que ele tinha feito com elas. Em alguns casos, ele pedia até beijo de despedida antes de ir embora e dizia que elas iriam se lembrar dele por muito tempo, porque nas palavras dele, ele era bem avantajado e isso causaria um desconforto temporário, mas elas não se esqueceriam dos momentos de prazer. De verdade, a essa altura do campeonato já não é mais nem ladeira abaixo, porque até a ladeira já saiu correndo ou se escondeu debaixo da coberta, porque é muito absurdo o que esse cara fazia, sabe? Se ele levava a vítima, gente, para um outro local, ele era ainda mais meticuloso, ele montava cenário com tapete no chão, cortinas nas janelas para criar um ambiente controlado e romântico, até acender vela ele acendia. Tudo ali era pensado para satisfazer as suas fantasias. E esses ataques começaram em 1996 e seguiram até 2001, crescendo em ousadia e violência. Foram pelo menos 10 vítimas confirmadas, mas a polícia não descarta que tenham existido mais vítimas que não denunciaram, que tiveram vergonha de falar o que passaram. O Vincent guardava muita coisa, ele tinha vídeos, fotos, roupas, lembranças e ele nunca tinha avançado o sinal e tirado a vida de alguém. Pelo menos nunca foi descoberto que ele fez algo dessa magnitude. A única exceção foi a Megan Barroso. No caso da Megan, os investigadores acreditam que ele seguiu os mesmos rituais. Depois de sequestrá-la, ele obrigou ela a vestir aquela lingerie que ele gostava, como ele fazia com as outras vítimas, fez o que ele queria, mas a Megan estava ferida e o seu destino seria diferente das outras garotas. Depois de dias de buscas intensas, um cão farejador levou os investigadores até um desfiladeiro em Black Canyon, uma área isolada coberta por vegetação densa. Ali, sob galhos secos e arbustos empilhados, estavam os restos da Megan. O corpo estava em avançado estado de decomposição, as roupas dela haviam sido removidas, só que tinha uma coisa que permaneceu. Ela estava com um anel que a mãe dela havia dado, um anel Cladá, que é símbolo de amor e lealdade. É um anel irlandês, ele tem uma história bem bonita, sabe? E uma calcinha fio dental, que não era a que ela estava usando, porque a gente sabe que ela estava menstruada. Ela disse isso para a amiga, teve até que trocar de calça. Lembra que eu falei que aquele detalhe era importante? No meio do cabelo da Megan havia um outro detalhe, resquícios do glitter vermelho que as amigas haviam colocado na noite do feriado para brilhar sob os fogos de artifício. Aquilo era triste porque era um lembrete claro de que poucas horas antes de perder a sua vida, Megan estava feliz. O corpo foi encaminhado para os exames necessários em casos como este e o laudo médico revelou algo que ninguém estava preparado para ouvir. O ferimento à bala que a Megan levou no abdômen não tirou a sua vida imediatamente. Na verdade, ela sobreviveu por pelo menos mais 60 minutos, o suficiente para estancar a hemorragia interna e salvar a sua vida caso ela tivesse recebido atendimento médico. A causa do óbito foi uma infecção interna causada pelo ferimento, algo que evoluiu lentamente enquanto ela estava lá, largada naquele desfiladeiro. Isso doeu ainda mais na família, sabe? Porque um fio de esperança surgiu. Eles simplesmente se deram conta de que ela poderia ter sobrevivido e não sobreviveu porque, além do cara fazer tudo o que fez com ela, ele não permitiu que ela tivesse atendimento médico. Ele preferiu jogar ela num desfiladeiro como se ela não valesse nada. Infelizmente, por conta do estado avançado de decomposição, não foi possível determinar se ela sofreu algum tipo de violência íntima. Mesmo assim, por conta do histórico do Vincent, tudo indicava que sim, ela tinha passado por esse tormento nas mãos daquele homem antes de perder a sua vida, ou até mesmo depois. Vai saber, né? A gente nunca sabe o que passa na cabeça de uma pessoa dessas. O que a gente sabe é que esse ponto era o mais sensível do julgamento. Vincent Sanches foi levado a julgamento por 62 acusações, incluindo o homicídio da Megan Barroso e os ataques íntimos perpetrados contra as vítimas de Simi Valley. O tribunal ouviu os detalhes brutais, o modus operandi meticuloso e cruel, o uso das vítimas como troféus, filmando, guardando objetos pessoais, o histórico de violência, controle e ameaças à ex-namorada e à família dela. O advogado de defesa tentou argumentar que o Vincent
tinha problemas mentais, que ele era descontrolado e que não foi premeditado. Mas os jurados viram os padrões, viram a frieza e depois de 5 dias de deliberação veio o veredito: culpado por homicídio em primeiro grau com circunstâncias especiais. A sua sentença foi a pena capital. Mas na prática, a Califórnia mantém uma moratória nas execuções desde 2006 e por isso Vincent Sanchez permanece até hoje no corredor da morte de San Quentin, vivendo o que na prática é uma prisão perpétua, porque ele jamais vai sair de lá. Várias vezes ele foi perguntado sobre o caso da Meghan, ele sempre negou que tenha violado a mulher, mas o seu colega de casa disse que naqueles dias ele saiu várias vezes de casa durante a noite e por isso acredita-se que ele tenha visitado o local onde abandonou o corpo da Meghan, possivelmente para satisfazer os seus desejos mais sombrios mais de uma vez. Outro ponto que faz com que ninguém acredite que os abusos não tenham acontecido no caso da Meghan é que ela estava com aquela lingerie que ele costumava colocar nas meninas, a que ele gostava, do jeitinho que ele queria. A família Barroso organizou uma cerimônia de despedida para Meghan no dia 12 de agosto de 2001, com mais de 500 pessoas presentes. Eles instalaram um banco memorial no cânion onde a Meghan foi encontrada. No banco tem uma placa gravada com as palavras: "Esteja atento, cuide-se e cuide dos outros". Era uma mensagem simples, mas muito poderosa. Porque a Meghan, ela tinha feito tudo certo. Ela era responsável, era cuidadosa, carinhosa com os amigos, com a família e ainda assim cruzou com um monstro no momento errado. Dentro do seu carro, ela achava que ela estava segura, mas nem o seu carro pôde protegê-la. O caso da Meghan Barroso mostra com brutal clareza como a violência pode surgir de onde menos se espera. Uma jovem voltando para casa depois de uma noite comum, cruzou com alguém que decidiu sozinho que ela não merecia mais viver. Por trás das estatísticas, das manchetes, das análises policiais, há sempre um nome, um rosto, uma família. A Meghan era filha, amiga, sonhadora, cheia de planos, e por mais que a justiça tenha feito a sua parte, nada, absolutamente nada, traz de volta a vida que foi arrancada dela. Então faz muito sentido que a gente não se esqueça das palavras desse memorial. Esteja atento, cuide-se e cuide dos outros, porque monstros existem e a única coisa que podemos fazer é olhar uns pelos outros para que um dia, talvez, eles parem de ter espaço para agir. Quando eu me deparei com esse caso, eu fiquei super sensibilizado e assim, o meu canal ele serve de alerta, então compartilhe esse vídeo com alguém que precise ver essa história para entender que o mal está sempre à espreita. Mas é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.